Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Irivaldo e venho com você em mais um vídeo. Se inscreva no meu canal, Pastor Irivaldo Ministro, clica no joinha, ativa os sininhos para que você possa ter acesso aos mais vídeos que eu colocarei aí no YouTube, amém? Já começar esse vídeo aqui pequeno aqui, e nós vamos falar hoje a respeito da vida de relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas vamos começar com um pedacinho, só um pedacinho desse hino aqui, que eu acho muito bonita a letra desse hino. Olha que tremendo. Teu olhar me encantou, em você tudo se renovou. Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei. Segurar a tua mão acelera o meu coração. Bonita a letra desse hino. Por que eu quero começar com esse hino bonito, né? Um hino para casamento, para casal. E a gente ouvir esse hino, eu acho muito lindo. É uma declaração do homem para a mulher, é uma declaração da mulher para o homem. Mais uma parte aqui que me chama muita atenção é o livro de 1 Coríntios. Tem muita gente que nem me cumprimenta mais na rua, porque eu sou um pregador, irmão, que às vezes eles acham que eu prego cajado. Eu não prego cajado, eu prego amor. Sou aquele cara muito calmo, muito tranquilo. Mas o fato de eu ser um camarada calmo e tranquilo não quer dizer que eu faço vista grossa para o pecado, nem fico apontando vida alheia de ninguém e nem o pecado de ninguém. Mas a minha parte é pregar a verdade. Como estou aqui nesta live aqui, colocar no YouTube, quero que você compartilhe, que você curte, se inscreva no canal. Vou estar colocando no Facebook também e no Instagram, para as pessoas estar compartilhando, participando um pouquinho das minhas ideias. Mas ideias não só minhas, ideias de Deus, ideias bíblicas. E você pode aprender um pouquinho mais. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Então quero colocar para você isso aqui, olha. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, lá no versículo 10. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Quem está mandando é Deus, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha o que Deus está dizendo. A mulher não pode apartar do marido, ou seja, não separa do seu marido. E quando nós dá continuidade no capítulo aqui, vai dizer assim, se porém, porque isso pode acontecer, né? Está acontecendo demais no ano de 2020, muita separação, muito divórcio. Se porém se apartar, que fique sem se casar, tá vendo? Deus está dizendo, não pode casar de novo. Ô pastor, mas é que não sei o que não quero saber da sua vida, como está seu relacionamento. Eu quero saber que você tem que voltar para Cristo, fazer um concerto com Ele e parar de blém blém blém, de blá blá blá, colocar desculpinhas esfarrapadas. Tá certo que tem muitas mulheres sofrendo com seu marido porque casou com xerife. Então você que não é casado, cuidado com quem que você vai casar. Case com alguém que tem a mesma filosofia, com a mesma biografia, para mais tarde você não sofrer. Mas se você casou com uma pessoa que tem a mesma filosofia e ele e ela separou de você, eles precisam muito, todos precisam. Mas principalmente essa pessoa que olhou para o diabo, ou o inimigo armou um laço, olha lá. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie, irmão. A Bíblia está dizendo que não pode separar. Mas se a pessoa chegar a largar o marido ou a largar a mulher, que fique sem se casar e qualquer outro plano, se não aguentar ficar, se manter a sua relação sexual, se não aguentar ficar sozinho, a Bíblia recomenda reconciliar. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas eu aprendi que ninguém é de ninguém. Vai ler Bíblia, meu querido, porque casamento é um só. Quando eu caso com a mulher, quando a mulher casa comigo, quando o homem casa com a mulher, ele se torna uma só carne. Por que não é mais só uma carne? Porque você afastou de Deus. A sua estratégia satânica foi afastar de Deus e dizer, Deus, ele perdoa da direita de Deus Pai e ele perdoa pecado. Ele perdoa pecado que quando... Como é que é o pecado, irmão? Você matou? Vai pagar pelo seu erro. Se roubou, você precisa pagar pelo seu erro. Depois que você paga pelo seu erro, você tem que consertar com a pessoa que você roubou. Pede desculpa, pede perdão. Uma coisa mais bonita numa vida para dar certo é o pedido de desculpa, é o perdão, é admitir, nossa, eu errei. Mas não é também ficamos toda hora falando, você errou, os dois erram. O casal, os dois erram. Tem casal que acha que só o marido erra. Tem marido que acha que só a mulher erra. E tem muitos detalhes que tem casal que se separa por causa da vida financeira. Hoje não está mais bem financeiramente, acabou o amor. Hoje está bem financeiramente, eu amo demais.
A pessoa adoeceu, não serve mais, engordou, não serve mais, emagreceu demais. É muitos detalhes, tem muitas partes. É por isso que tanto marido quanto mulher, você tem que primeiro cuidar. Não é só do material, não ajuda muito. A primeira coisa que você tem que cuidar, só ajeitar essa cadeira que tá pra lá e pra cá. A primeira coisa que você tem que cuidar é da sua vida espiritual. Porque quem tem vida espiritual com Deus, não dá brecha para o diabo e nem dá brecha para o pecado. Quando percebe que o diabo está entrando, a pessoa automaticamente começa a se consertar. Olha, mas olha o que a Bíblia está recomendando, né? Reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. O que Deus fala para a mulher serve também para o homem, a medida é igual. O homem não é mais importante do que a mulher e nem a mulher é mais importante do que o marido. Quando eu pego isso aqui, o versículo 12 vai dizer assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Agora é Paulo, é um conselho, né, irmão? Se você continuar a leitura, por quê? O marido, ele é salvo pela santidade da mulher, né? Essa mulher foi uma mulher de Deus mesmo. Ela tem sua ferramenta espiritual, ela vai pagar um preço, e se esse preço for pago da maneira certa, a chance é muito grande do marido ser santificado, a mentalidade dele ser mudada pela postura e pela conduta da mulher. Mas já vi casos de mulheres que dizem assim: eu desisto desse homem, eu vou para outro casamento, porque a Bíblia diz que eu não estou sujeito à servidão. Você está totalmente errado. E quem te ensinou, como eu vejo alguns ensinamentos aí, também está errado. Porque mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher, versículo 13, se alguma mulher tem marido descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Olha o versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, é o que eu falei. O marido descrente, ele é santificado pela mulher. E isso está escrito no versículo 14. De sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, irmão, uma pessoa cristã, uma pessoa santa dentro da casa, com a sua santidade, com o seu comportamento, pode ganhar a família inteira. O versículo 15. Mas se o descrente, aí é o descrente, não é o santo, não é o crente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Você viu aí? A Bíblia diz que nós não estamos sujeitos à servidão, irmão, mas a decisão não tem que partir de você, minha santa. Não tem que partir de você, meu santo. A Bíblia está dizendo: se o descrente, você vai ficar esperando esse cara? O cara bagunçou a sua vida. Você fez a sua parte como uma santa mulher para conquistar esse cara. Você fez a sua parte como um santo marido para conquistar essa mulher, para ver se ele ou ela muda o comportamento. Todo errado ainda desiste do casamento. Aí você não está sujeito a esse casamento, a essa servidão, não. Vai viver sua vida. E se porventura, se Deus arrumar um relacionamento, que seja sábio no próximo relacionamento, arrume um homem que é de Deus, uma mulher que é de Deus. Ah, mas pastor, e se o camarada é crente e ele se tornou um descrente? Eu não concordo com isso, não confio nisso, não. Uma vez que você conhece a verdade, irmão, não tem como voltar atrás. Aí é diferente. Você tem que entender que você está com um descrente, a leitura é bem clara. O cara pastor e ele não quer mais, e como é que é? Eu posso ir? Irmão, não é assim não funciona desse jeito não. É por isso que o inferno está aí, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Vamos lá no que a Bíblia diz. Eu posso pesquisar aqui, mas posso falar de cor também. Mas para facilitar, vou pesquisar. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, que fala assim: os injustos não herdarão o reino de Deus. E quem é o injusto? Dos injustos são os adúlteros. O que é adultério, irmão? Você manter uma relação sexual fora do seu casamento. Isso você é um adúltero. E casamento é um só. Então se você casa a segunda vez, irmão, esse segundo casamento não é de Deus. Aí talvez você vai me dizer: irmão, a Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. O que você precisa aprender, que tem um capítulo, um versículo na Bíblia que fala que o que me importa é servir primeiro a lei de Deus. Se o casamento, o primeiro casamento é ordem de Deus, para depois seguir a dos homens. Então quer dizer o que, irmão? Eu conheci um caso de uma mulher que ela tinha casado com um cara que já era casado. Ele divorciou e ela casou de novo. E ela me conheceu e ela fez essa pergunta para mim: pastor, eu posso casar novamente? Falei: olha, para sua sorte, toma cuidado no próximo relacionamento, porque você casou com um cara que já é casado, e pela Bíblia casamento é um só. Então seu casamento para a lei do homem foi válido, mas para a de Deus não foi. O que importa é servir primeiro a lei de Deus. Quando a lei de Deus está em primeiro lugar, irmão, se a do homem não bate com a lei de Deus espiritualmente, a lei do homem foi aniquilada, não vale mais.
O que vale primeiro é a lei de Deus. Então, essa mulher tinha casado com um cara que já era casado. O casamento não deu certo. Ele separou dela novamente. E aí, ela ficou livre para casar novamente, porque não era o primeiro casamento dela. Por Deus, não. Por quê, pastor? Porque ela casou com um cara que já era casado. Casamento não é um só. Se eu sou solteiro, caso com uma mulher que é casada, é pecado da minha parte, é. Porque a Bíblia fala que aquele que fique com repudiado também comete adultério. Está no adultério. Mas quando ali há o divórcio, nesse sentido do que eu te disse, Deus permite, porque essa mulher casou com alguém que já era casado. Concorda comigo? Se concorda ou não concorda, pode colocar seu comentário aí. Por quê? Eu olho nesse raciocínio. De acordo com 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, casamento é um só. Que a mulher não se aparte do marido enquanto viver. Se porém se apartar, que fique sozinho ou que se reconcilie. E se o camarada agora está casado com uma mulher que foi divorciada, irmão? Divorciou. Primeiro que Malaquias capítulo 2, versículo 16 adiante, fala: eu, Senhor Deus, odeio o divórcio. Ô pastor, era lá no passado, tanto no passado quanto no presente. Lá no Malaquias 2, um dos versículos, os sacerdotes estão atrás do altar chorando, e Deus vai falar com eles: tenho porém contra vós que tem abandonado o casamento da vossa mocidade. Chorando, Deus não estava nem ouvindo. Deus só foi lá dar uma cacetada, dar um cajado, dar uma disciplina. Ai, que Deus é esse, ô irmão? Sua mente é uma coisa, de Deus é outra. Eu tenho mania da minha pregação de dizer que no céu quem manda é Deus. Na sua casa você que manda, faz dela o que você quiser. A não ser que você deixe Deus entrar na sua casa, que é o seu corpo, ou na sua casa material, onde nós entrar, nós chamar Deus, aí Deus que vai cuidar, amém? Porque você colocou a sua vida toda na mão de Deus. Mas se a sua vida não estiver na mão de Deus, cuida da sua casa. É você que manda na sua vida mesmo e mais ninguém. Mas eu estou cuidando aqui do lado espiritual. E quando eu pego isso aqui, a Bíblia vai dizer assim, olha, Efésios capítulo 5, lá no versículo 28, assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Por quê, irmão? Como é que eu devo amar a minha mulher? Se eu gosto de mim, você já notou? Eu quero machucar meu dedo? Não quero, tem cuidado do meu dedo. Eu quero machucar alguma parte do meu corpo? Não. Porque eu vou me cuidar, se precisar passar um creme, pentear o cabelo, ajeitar, tomar um banho, colocar um perfume, ficar limpinho, me cuidar, zelar do meu higiene, cuidar da minha vida espiritual. Da mesma forma que eu cuido de mim, eu tenho que cuidar da minha mulher. É isso que a Bíblia recomenda. Porque, irmão, Cristo ele fez isso com a igreja, ele cuidou da igreja, ele amou a igreja, ele morreu pela igreja. E quando nós pegamos o versículo 23, só o que fala? Porque o marido é o cabeça da mulher. Isso ninguém vai tirar, irmão. Nem lá no passado, nem no presente, nem no futuro. Mas como é que é um cabeça, irmão? Ele é o chefe da casa, primeiro espiritualmente, aquele cara que vai pregar a palavra de Deus, vai aproximar a família e os filhos de Deus, né? Não é um sargento, igual muitos maridos pensam, não. Ele é o cabeça, ele é aquele cara que a mulher também deve respeitar. Ele é o senhor da casa, ele é o chefe da casa. Mas eu acho muito bonito também que a Bíblia fala assim, olha, de sorte que como assim que a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha que coisa bonita. O versículo não atropela outro. Tem gente que critica o apóstolo Paulo porque não lê Bíblia. A mulher, irmão, quando o marido cuida dela de verdade, ela vai adorar ser sujeita a ele mesmo. Quem não quer? Que mulher que não vai querer ser sujeita a um marido que cuida dela, que paga um preço por ela, que ama ela, que protege ela, que é carinhoso com ela, que paga um preço junto com ela, que não trai ela, que mostra fidelidade com ela. Ele é o senhor da casa e ela vai ficar feliz em saber que ela tem alguém que cuida dela, ela tem um cabeça, ela tem um ajudador. A mesma coisa o marido. Que marido, meu irmão, não vai ficar satisfeito de ver que ele tem uma mulher que respeita ele, que está dando, retribuindo o carinho, o cuidado que ele teve, ela está retribuindo, e os dois, irmão, se encaixa, porque é um cuidando da necessidade do outro. Mas a primeira necessidade não é a física, não. A primeira necessidade é a espiritual. Quem aproxima de Deus não terá problema no físico, no carnal, no material, em nada. Por quê? Porque está sendo cuidado por Deus. Então quando eu pego esse capítulo, quando eu pego, pastor, meu sentimento acabou, tanto de casal que separou aí, nesse vídeo que eu vou colocar aqui, tem um monte de gente que nem me cumprimenta mais, né? Como eu disse no início, até de um outro vídeo aí, eu não estou preocupado com isso não vou julgar ninguém, porque eu não mando na vida de ninguém,
Mas eu vou pregar a verdade. Eu só quero dizer nesse vídeo aqui, irmão, de acordo com 1 Coríntios, como eu disse, no capítulo 6, ó, vamos pôr aqui para a gente ler com ordem. 1 Coríntios, que eu sei de cor, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vamos ver o que está escrito lá? Olha o que está escrito lá. Vamos entender o mistério aqui. Aí vem dizer, pastor, nós estamos numa nova era, irmão. Então vai ler a Bíblia do diabo, desculpa, a Bíblia do cão, porque a Bíblia que eu leio, eu respeito a regra dela. E ela me diz que eu tenho que ser marido de uma só mulher. E diz para as mulheres também que elas têm que ser mulher de um só marido. E para vocês, pastor, você sempre fala isso aí, vou falar até Jesus voltar. Quando o assunto for a área da vida conjugal, eu vou falar até Jesus voltar. E eu desejo que você e sua casa se reconciliem um com o outro e principalmente com Deus, para que a casa e os filhos encontrem santidade no seu casamento e venham dar exemplo. Olha o que está escrito. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não engana nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos. Aqui essa parte, eles já colocaram até a interpretação, né? Mas em outra palavra bíblica, repetida mesmo, fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. E lá vai dizer que injusto é adúltero. Então, irmão, não dá. Ó, vou te dar um conselho para você. Eu vou para bebida, eu vou para... Faça então. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você quer a verdade, ou você quer a mentira. Ou vive na verdade, ou vive no engano. Porque a Bíblia está dizendo que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu vou pedir perdão a Deus, Ele vai me perdoar e eu vou casar com João. Seu marido era o Manel? Perdão da boca fechado, oração de hipócrita. Deus não ouve oração de hipócrita. Deus não ouve gente que acha que vai enganar Deus. Você tá doidão, irmão? Desculpa a expressão que eu vou dizer, você fumou maconha estragada? O pastor Durão só... Eu vou dizer isso, você fumou alguma coisa? Porque a gente é muito calminha, a gente explica com toda paciência o que você está fazendo da tua vida. Você não está entendendo, não. Se Deus diz que a mulher não deve apartar do marido, não pode. Então vou viver com essa vida de feliz. Desculpa, não é vida de feliz não, porque você é a mulher de Provérbios capítulo 7. E você talvez é aquele homem de Provérbios capítulo 7 que está da janela. Porque tem gente que casou, mas sua mente desde lá do mundo era um colecionador de homem, era uma colecionadora de mulher. Então o conselho que eu vou dar, cuidado com quem você vai casar. Se essa mulher fica trocando de roupa de homem igual troca de roupa, se esse homem troca de mulher igual troca de roupa, você vai correr um risco muito grande, porque você não sabe se realmente esse cara foi liberto, ou se essa mulher foi liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então desculpa, quando eu vejo muito casal separando, na verdade eles nunca foram libertos. Eles foram para a igreja para fazer teatro e mostrar que tem dom disso, que tem dom daquilo. Mas desculpa, você está fazendo a coisa feia. Você está enfeiando o evangelho. Você está sujando o evangelho. Você está manchando o evangelho. Porque a palavra, ela liberta mesmo. E se você, irmão, realmente não entendeu o mistério dessa palavra, você precisa nascer da água e do Espírito de novo, porque você está com um problema espiritual muito grande. Então o segredo é: vai se converter, minha querida. Eu profetizo que o espírito e o sentimento de Jezabel saia da sua casa e da sua família. Eu profetizo que o espírito de Davi, quando estava no pecado, que cobiçou a casa do próximo, cobiçou a casa de Urias, saia da sua vida. Eu quero profetizar que o espírito que estava em Salomão, que não podia ver um rabo de saia, o camarada que namorou demais foi Salomão, né? 700 princesas, 300 concubinas, e aí vai. Final da história, se lascou. Descobriu que tudo é vaidade. Irmão, no momento da sua força, da sua juventude, você vai aprontando, porque você apronta, você vai procurar lá o maridão lá do passado, se ele aceitar, ele é um bobo. Ou ele é um cristão, né? Porque o cristão de verdade, ele parece que é um bobo. Ele deve aceitar porque ele é um homem santo e ela é uma mulher santa. Mas aí você se prostituiu com os reis da terra, você deitou com Senaqueribe, você deitou com o Egito, você deitou com a Síria, deitou com o mundo inteiro, hein? Perdoa, Jesus. Jesus perdoa, mas fica olhando assim: gente, como é que pode? Eu tenho amor mesmo. Deus é amor, porque Ele perdoa esse monte de barbaridade que está acontecendo. A pessoa apronta, bebe, mata, pornifica, faz um monte de coisa errada e Jesus perdoa, porque Ele perdoa mesmo.
Esse é o evangelho que eu também prego. Mas pense comigo, parece que vivemos uma vida só de letra, como essa aqui. Você é o meu grande amor, nossos caminhos Deus abençoou. Eu te amo, isso jamais vai mudar. Letra bonita, não viva só a letra, viva a realidade. Você, meu amigo, minha amiga que está com problema conjugal, se conserta com Deus, se conserta com seu marido, se conserta com a sua mulher, porque se você não consertar, você vai pro inferno, né? Pastor, você pode dizer isso? Não, eu não posso dizer não. Quem diz é 1 Coríntios capítulo 6, 9, diz que os justos não herdarão o reino de Deus. Quem não vai pro reino de Deus vai para onde, irmão? Para minha casa que não vai, para a casa de Deus que não vai. Só entra na minha casa quem que eu convido. No céu só entra quem faz a vontade de Deus. Então não foi o pastor Ivaldo, mas foi o próprio Deus. Cuidado com as decisões que você está tomando, porque daqui a pouco você pode morrer e acordar dentro do inferno. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe com essa palavra, que muitos vão dizer que é cajado, mas eu costumo dizer que isso é amor. Você não viu ainda que é cajado. Isso é óleo santo. Se conserta, entregue sua vida para Deus, que Ele tem uma obra na tua vida. Tchau, tchau, Deus te abençoa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Te amo e sempre vou te amar.